Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma mensagem, essa mensagem se encontra em Deuteronômio 27, do versículo 1 ao 13, onde fala sobre o altar. Aleluia! E ordenou Moisés com os anciãos de Israel ao povo, dizendo: guardai todos os mandamentos que eu hoje prescrevo. A posse da terra dependia da obediência à lei. E será que no dia em que passares o Jordão, a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes, as quais deverás caiar, e escreverás nelas todas as palavras desta lei, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, tem falado. Na verdade, não se sabe se cada uma ou todas as promulgações legislativas do Torá deviam ser registradas, ou somente a substância e a essência da lei. Mas até se tudo fosse escrito, não haveria sérias dificuldades no caminho para que tudo entrasse em vigor, visto que não há limitação quanto ao número das pedras que deveriam ser levantadas. De todo modo, esta lei deveria ser simples e clara para que todos os pudessem entender. Será, pois, que quando tiveres passado o Jordão, que levantareis estas pedras que eu vos ordeno hoje até o monte Ebal, e as cobrirás com cal. O monte Ebal, que estava junto ao monte Gerizim, localizado ao centro de Israel, era dominado o monte de maldição. Devido ao julgamento de Deus, as pedras deveriam ser colocadas sobre este monte, o que estipulava que, se as leis fossem quebradas, a maldição da lei quebrada cairia sobre os que praticaram essas ações. Assim como veremos na última parte deste capítulo. E edificarás ali um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás sobre elas instrumento de ferro, de pedra brutas. Edificarás o altar do Senhor teu Deus, e oferecerás sobre ele holocausto ao Senhor teu Deus. As pedras que compõem o altar, que era um tipo de Cristo e da cruz, deviam ser pedras inteiras, e não pedras lavradas pelo homem, para que engrandecesse isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que enquadrassem isto no dia que a cruz de Cristo não deve ser modificada de maneira nenhuma. O fato de que este altar deveria ser erigido no monte Ebal, o lugar da maldição, diz-nos que o problema do homem é o pecado. O altar não deveria ser levantado sobre o monte Gerizim, que era o monte da bênção. Mas, infelizmente, é onde a igreja moderna pôs o seu altar, recusando-se a admitir que o problema do homem é o pecado. Além disso, a lei foi guardada somente por Cristo do altar sobre o monte Ebal. E nós, como crentes, devemos guardar a lei moral, que é ainda uma incumbência
para todos, mas só confiando completamente em Cristo e no que Ele faz por nós na cruz. E sacrificarás oferta de paz e comerás ali, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. O holocausto, a oferta de paz, foram ordenada, mas nenhuma oferta pelo pecado, porque as ações desse tempo pressupõem um povo redimido, mas posto sobre a maldição, se ele quebrasse a lei. Após o apóstolo Paulo apoiou o seu argumento em Gálatas 3 sobre este capítulo. E escreverás naquelas pedras todas as palavras desta lei com toda clareza. As bênçãos de Gerizim são obtidas totalmente aqui, porque o tema era o julgamento, que certamente se seguiria a falta de obediência completa aos mandamentos gravados sobre as pedras. Como dissemos, o altar foi levantado no Ebal, não no Gerizim. E, intencionalmente, as ofertas pelo pecado não foram mencionadas. O holocausto e as ofertas pacíficas tinham que ser apresentadas por aqueles que tinham cumprido a justiça da lei. Só o homem a cumpriu. E ele, no monte da maldição, levantou um altar sobre o qual ele se ofereceu como oferta pelo pecado, para salvar todos aqueles que pela desobediência haviam trazido sobre si mesmo a condenação da lei, quer dizer, a morte. Ao mesmo tempo, a oferecer-se em sacrifício, ele se tornou a favor daqueles culpados, infratores da lei. O holocausto e a oferta pacífica, que o nosso pecado e o fracasso nos impediriam de trazer isso para Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés, junto com os sacerdotes levitas, falou a todo Israel, dizendo: Atende, escuta, ó Israel, hoje foste feito povo do Senhor teu Deus. E obedecerás, pois, a voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno hoje. E ordenou Moisés ao povo naquele dia, dizendo: Estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo quando tiverdes passado ao Jordão. Simeão e Levi e Judá e Azacá e José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Abal para pronunciar maldição. Ruben, Gade, Assé e Zebulon, Dan e Naftali. Estes deviam apresentar a maldição. Não é dito que deviam amaldiçoar o povo, mas todos os que quebrassem a lei seriam amaldiçoados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças eu te dou, Senhor, mais um estudo, meu Pai. Muito obrigado, Pai querido e amado, por este dia de hoje. Abençoa, Pai querido e amado, aonde chegar esta mensagem. Eu te peço e te agradeço pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para quebrar todo o mal. Amém.